Jeremias, capítulo 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala, em primeira pessoa, não é o profeta Jeremias falando, é Deus falando. Deus, na minha tradução da Bíblia, NVT, está escrito assim, Deus falando assim, disse comigo, disse para mim mesmo, disse comigo. O que Deus disse que falou para Ele mesmo? Jeremias 3,19, disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos, com interrogação, com uma exclamação, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai, e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Então esse texto, Deus diz que falou para Ele mesmo essas palavras. Você conversa com você mesmo? Todos nós conversamos com a gente. Tem gente que acha que a gente está falando sozinho. Não é bem assim, a gente está falando para nós mesmos, conversando com a gente. E você sabe que falar com você não é sinal de loucura, é sinal de reflexão. Experimenta começar a conversar com você um pouco e você vai ver como isso ajuda. Amém? Bem, até Deus fala com Ele mesmo. Então Deus diz, eu falei para mim mesmo, eu disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu Deus do céu, Deus confessa uma coisa muito importante nesse texto. O que é um teólogo? Teólogo deveria ser uma pessoa que entende de Deus, sabe como Deus é, sabe o que Deus pensa, sabe o que Deus manda, sabe o que Deus espera. Teólogos deveriam saber dizer quem é Deus, o que Deus pensa, do que Deus gosta, o que Deus manda, o que Deus espera. Pois aqui Deus revela para você qual é o sonho dele, o maior desejo dele. Se hoje alguém chegar para você e perguntar qual que é o teu maior sonho, o que você vai dizer? Qual que é o teu maior sonho? O que você vai dizer? A Marília falou para mim outro dia, essa semana, papai, o sonho da mamãe é conhecer tal cidade. Aí eu falei para a Valéria, é seu sonho conhecer aquela cidade? Aí a Valéria falou, quer dizer, fui conferir, vi que não é bem assim, não é sonho, um pouquinho de vontade, né, Marília? Você exagerou um pouco. Mas Deus aqui não deixa dúvida. Deus diz, o meu maior desejo. Se alguém perguntar para você hoje, qual é o teu sonho? Qual que é o teu maior desejo? O que você vai dizer? Qual que é o teu maior desejo? Deus confessa e registra aqui. Ele falou para Ele mesmo. Se você olhar de novo na Bíblia, na minha versão está escrito assim, meu maior desejo, Deus confessando, meu maior desejo era lhes dar essa linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Qual que é o maior desejo de Deus? Queria que me chamassem de pai, que jamais se afastassem de mim e que eu pudesse lhes dar essa linda terra como herança. O maior desejo de Deus é ter filhos. O maior desejo de Deus é ter filhos. Filhos. Deus sonhou
com filhos. O maior desejo de Deus é ter filhos. Olha, tudo que Deus criou foi para ter filhos. Tudo que Deus fez foi para ter filhos. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros, pensando em nós, em ter filhos. Sim ou não? Amém ou não amém? Filhos. O sonho de Deus é ter filhos. Amém ou não amém? O sonho de Deus é ter filhos. O sonho de Deus é ter filhos. Filhos que não se afastem dele. Filhos que não se afastem dele. Filhos para quem ele possa dar. Irmãos, você tem filhos. Você teve filhos para poder explorar seus filhos? Para poder ganhar dinheiro com eles? Hein? Você teve filhos para poder ganhar dinheiro com eles? Não, é o contrário. Essa semana, meu filho arrumou um emprego. Né? Está todo feliz, porque arrumou o primeiro emprego mesmo dele. Perguntaram lá na entrevista se ele já tinha trabalhado em alguma coisa. Sabe o que ele respondeu? Eu sou gerente da livraria da minha igreja. Ainda bem que não perguntaram para ele qual o salário que ele ganha nesse emprego. Hein, amigos? Amigos, eu quis saber do meu filho: filho, quanto você vai ganhar? Você acha que eu perguntei para ele quanto ele vai ganhar pensando no que eu vou ganhar em cima do meu filho? Você pretende, você acha que os Ganeves estão pensando em quanto eles vão ganhar? Nenhum de nós tem filho pensando em ganhar em cima deles. O que a gente quer é deixar herança para os nossos filhos, sim ou não? O que a gente quer, se eu pudesse, eu dava uma casa para cada filho meu morar lá no mesmo bairro que a gente, de preferência bem pertinho, não é verdade? A gente quer deixar herança para os filhos, de bênçãos e de coisas também, não é mesmo? E não é Deus falando isso também? Meu maior desejo era poder dar uma herança linda para vocês. E aí Deus fala da terra linda. Deus acha aquela terra do Oriente Médio linda. Não reclame disso, por favor. Mas Deus gosta daquele lugar. Ele chama de terra linda, Israel. A gente também acha lindo, né? Quando a gente vai lá, a gente chega a tirar milhares de fotos. Tipo, uns irmãos aqui da igreja, milhares de fotos em poucos dias, de tanto que acham lindo, pois Deus também acha linda aquela terra. Deus diz que o maior desejo dele é ter filhos e dar para os seus filhos a herança dele. Por favor, você podia não frustrar Deus? Você podia não frustrar Deus? E se você não é filho dele ainda? Por que não? Como que a gente se torna filho de Deus? Não é por criação, é por redenção. Ninguém se torna filho de Deus porque foi criado, porque nasceu. A gente se torna filho de Deus porque foi remido. É por redenção que a gente se torna filho de Deus. É por fé. Você tem que crer nele e tem que se entregar a ele, em nome de Jesus. Aí você se torna filho. João capítulo 1, verso 12. Todos quantos creram em Jesus e o receberam o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, amigo? Se você já é filho de Deus, então faça por onde ser um filho que alegra o seu pai. Amém? Fala para Deus, diga: meu Deus, que bom saber que o seu maior desejo é que nós te chamássemos de pai e que jamais nos afastássemos do Senhor. Que o teu maior desejo é ter filhos como eu
e dá herança para nós. Que bom saber disso, Senhor. O Senhor é meu Pai e eu sou teu filho. Se é verdade, isso dá um aplauso lindo para Ele. E aí nesse texto de Jeremias 3, 19, no verso número 21, o Senhor diz de pessoas que, em vez de se entregarem ao Pai, em vez de estarem próximas do Pai, preferem caminhos tortuosos. Olha o verso 21. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor seu Deus. Você pode repetir isso? Diga, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor o seu Deus. Sim, o profeta Jeremias diz, ouve-se nos montes de Israel vozes de choro. Ouve-se nos montes de Israel vozes de gente chorando e suplicando, gente sofrendo. E essas pessoas estão sofrendo por quê? Porque escolheram caminhos tortuosos. Caminhos tortuosos de quem quer se esquecer do Senhor, de quem quer se afastar do Senhor. Ora, o sonho de Deus é ter filhos que não se afastem dele. E quando uma pessoa como eu e você prefere e escolhe se afastar do Senhor, se afastar da casa do Pai, se afastar da comunhão com Deus, é isso que acontece. A partir de certo momento, choro, lamento e tristeza. Se o teu lugar é na casa do Pai, se o teu lugar é junto do teu Pai, longe do Pai, você vai ser a pessoa mais infeliz da terra. Cuidado com as tuas escolhas. O verso 21 fala de escolhas, porque escolheram caminhos tortuosos. Pelo amor de Deus, não escolha caminhos tortuosos. Há caminhos que parecem muito bons, há caminhos que parecem direitos, mas o fim deles é morte, é sofrimento e morte. Não se desvie do caminho com C maiúsculo, não se desvie do propósito do Pai. Amém ou não amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala, cuidado com as escolhas, irmão. Cuidado com as escolhas, cuidado com as escolhas. Cuidado com as facilidades que o diabo, por vezes, oferece. Cuidado com as facilidades, cuidado com as escolhas. Cuidado. E há caminhos que levam a precipícios. E tem gente que cai no precipício. E depois, para sair dele, é só com muita dor. O sonho de Deus é que você seja filho dele e não se afaste dele. Cuidado com as escolhas. Jeremias, se você voltar uma página da sua Bíblia, ele fala da coisa mais estúpida que uma pessoa pode fazer, do pecado mais terrível que alguém pode fazer. Jeremias capítulo 2, verso 12 e verso 13. O pecado mais absurdo que alguém pode fazer é ter bebido do manancial de água viva e mesmo assim preferir deixar o manancial e beber de uma cisterna. Qual a diferença de um manancial para uma cisterna? Manancial tem água viva. O que quer dizer isso? Água nova. Você nunca vai beber no manancial uma água parada. No manancial a água é viva, água viva. Ela emana uma fonte. Mas a cisterna é água represada, é água antiga, é água velha, é água da chuva, é água que fica lá durante muito tempo parada, é um depósito de água. Só que Jeremias capítulo 2, verso 13, diz que há pessoas que trocam o manancial de água viva por uma cisterna rachada. Quer dizer que nem tem água parada, a água vaza. Você já viu cisternas lá em Israel? Eu já vi várias, cavada na rocha e revestida, impermeabilizada, para que a água não vaze. Cisterna rachada é frustração. O sonho de Deus é que a gente não troque a comunhão com Ele, o manancial de água viva, por nenhuma cisterna rachada. Sim ou não? Quem entendeu? Amém. No verso 10 de Jeremias 3,
O Senhor diz de pessoas que não podem viver junto de Deus, porque essas pessoas sofrem de falta de sinceridade. Olha o verso 10, o que diz: apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Bem, o sonho de Deus é ter filhos, mas há pessoas que nunca se tornam filhos de Deus, porque tem arrependimento fingido. Deus fala, Judá tem arrependimento fingido, falta de sinceridade. Então, essas pessoas não vão se tornar de verdade filhos de Deus. Para alguém se tornar filho de Deus, só com arrependimento genuíno, verdadeiro, sim ou não? Diga arrependimento verdadeiro. Sim, quem não tem arrependimento verdadeiro não pode se tornar filho de Deus. Arrependimento é uma condição que Deus coloca para a gente se tornar filho dele. Amém ou não amém? Sim, no verso 22, olha o que Deus fala sobre um problema que para Deus é muito grave. Quando filhos de Deus são rebeldes. Eu não sei como você foi na sua juventude em relação aos seus pais. Você era rebelde? Você era rebelde quando era juventude? Peça perdão para os seus pais, se você foi e não pediu ainda. Eu não era rebelde. Minha mãe fazia queixa de mim, mas eu não era rebelde. Sabe o que era a queixa da minha mãe? A igreja. Porque houve uma fase que ela não queria que eu fosse para a igreja. Dizia que eu era fanático, porque eu ia na igreja de domingo de manhã, domingo à noite, de sábado. E durante a semana, raramente não estudava. Mas ia à igreja. Então nunca fui rebelde, senão na voz da minha mãezinha, antes dela ter noção do que. Mas Deus fala, Deus diz, filhos rebeldes. Para Deus, quem são os filhos rebeldes? É muito ruim quando Deus olha para você e diz que você é um filho rebelde. Porque rebeldia na Bíblia é algo muito ruim, muito pejorativo. Bom é quando Deus diz que você é uma gracinha. Filho gracinha é bom, cheio de graça, que faz Deus sorrir. Se você fizer Deus sorrir, está tudo bem com você. Agora, quando Deus considera alguém filho rebelde, é muito ruim. Quem é o filho rebelde? Essencialmente é o filho que se afastou do Senhor, que fez escolhas erradas. No verso 22, olha o que Deus fala. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, e eu os curarei da rebeldia do seu coração. Filhos rebeldes, voltem para mim, e eu os curarei da rebeldia do seu coração. Rebeldia faz muito mal para o filho, mas Deus está sempre pronto a receber de volta quem foi rebelde. Agora, Deus recebe para curar o coração de quem é rebelde. Voltem para mim e eu os curarei da rebeldia do seu coração. Põe a mão no seu coração, fala para Deus, diga, meu Deus, eu nunca quero ser rebelde. Então, sonda o meu coração e limpa meu coração de qualquer indício de rebeldia. Meu coração é fiel ao Senhor, é leal ao Senhor, é rendido ao Senhor, é consagrado ao Senhor. Meu coração é teu, em nome de Jesus. Amém, amigo? Então dá um aplauso lindo para o Senhor. Olha, Deus diz, o meu maior desejo é que eles me chamem de pai, é que eles sejam meus filhos, é que eles não se afastem de mim. O meu maior desejo é dar uma herança para eles, a minha linda herança para eles. Se você é filho junto do Pai, significa que o teu futuro está garantido. Deus tem uma linda herança para nós. Amém? Agora, há uma palavra muito difícil no verso 24 desse capítulo 3. Quando você se afasta do Pai, quando você prefere viver longe do Pai,
longe de Deus. E olha, irmãos, alguém pode estar perto de Deus e longe da igreja? Eu não acredito. Porque o lugar de um filho de Deus é na igreja. Alguém pode estar perto de Deus e longe da igreja? Eu não acredito, eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Eu sou crente há mais de 40 anos, eu não consigo ficar longe da igreja. Porque o lugar de um filho de Deus é na igreja. O lugar do filho de Deus é na igreja. E por que um filho de Deus ficaria longe da igreja, mas servindo a Deus de verdade? O que faz um filho de Deus ficar longe da igreja? Se não, escolhas erradas, rebeldia no coração. Há pessoas, eu falei isso quinta-feira, pessoas que dizem que estão perto de Deus e que não estão na igreja porque a igreja é muito ruim. Então há pessoas que se acham boas demais para a igreja. Nós não estamos dizendo que nós somos os melhores, nós não somos bons demais. Bom demais é o nosso Pai. Mas quem está longe da igreja e finge que está perto do Pai, está pior do que nós. Porque nós pelo menos admitimos nossos pecados, nossas faltas, e estamos aqui nos humilhando diante do Pai. Sim ou não? Sim. Uma coisa que eu disse quinta-feira: Deus ama o pecador, mas Deus ama demais a igreja. E ninguém desigrejado, ressentido, deve tratar com desprezo quem Deus ama tanto, que é a igreja dele. Sim ou não? Devemos honra a Deus, mas também devemos honra à nossa igreja, a igreja da qual nós fazemos parte. É o povo de Deus, são os filhos de Deus. Não fale mal dos filhos de Deus. E se você está fora da igreja, o errado é você. É muito fácil ficar lá fora condenando. Isso qualquer diabo faz. O plano de Deus não é você ficar fora condenando. O plano de Deus é você ficar dentro servindo. Sim ou não? Lembre-se que Deus ama muito a igreja. Ama. A comparação que a Bíblia faz é da igreja como a esposa dele. E Deus não está pensando em divórcio. É um bom casamento. Então lembrem, nosso lugar é na igreja. Nosso lugar é no meio do povo de Deus. E cada um de nós deve contribuir para que a igreja seja irresistível, como a gente tem estudado aqui toda quinta-feira. Espero que quinta-feira que vem você esteja aqui com bastante alegria. Se você não veio nas primeiras quintas-feiras, pode vir nessa, não tem problema, a gente te perdoa. Então, amigo, se você precisar faltar numa, não tem problema. Assiste o vídeo depois, leia o livro, não tem problema. Mas o que você tem no seu futuro? Herança. Deus tem herança para quem anda junto dele. Herança. A gente não tem medo do futuro. Agora, o verso 24 fala de gente que anda longe de Deus. Os filhos de Deus que desperdiçam bênçãos, que desperdiçam oportunidades, que se envolvem com imoralidade, que se envolvem com prostituição. A Bíblia diz no verso 24 e no verso 25. Olha o verso 25. Que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor. Diga misericórdia. Filhos que desperdiçam, filhos que escolhem caminhos de imoralidade e de prostituição, filhos que se afastam do Pai por causa de descaminhos. O que a Bíblia diz no verso 25?
que a desonra nos sirva de cama, que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor. Meu Deus do céu. A cama, uma vergonha. O cobertor, a desonra. Eu não quero deitar na vergonha e me cobrir de desonra. Eu não quero deitar na vergonha e me cobrir de desonra. Eu sou filho de Deus. Você não pode, no seu futuro, deitar na vergonha e se cobrir de desonra. Você é filho de Deus. Deus diz que o desejo dele é te dar uma herança. Então cuidado, teu lugar é junto do Pai. Esse é o sonho do Senhor. E se você tem andado longe do Pai, pois você tem que voltar imediatamente. Não é para deixar para depois, é agora que você tem que voltar. E deixa Deus curar seu coração. Amém ou não amém? Reconheça que esse é o ajuntamento dos príncipes do Senhor. De gente que anda junto do Senhor. Honre a sua igreja, honre o seu povo. Amém? Quem desonra a igreja, vai ter a desonra como seu cobertor, e a vergonha como sua cama. Que coisa triste, que coisa triste. Amém ou não amém? Meu Deus do céu. Tem coisa mais triste do que ver um crente vivendo em vergonha e desonra lá no mundo? Tem coisa mais triste do que ver um crente vivendo em vergonha e desonra lá no mundo? É muito triste. E deve ser mais triste ainda para Deus ver filhos se afastando dele. Porque o sonho de Deus é ver os filhos dele todos aqui, servindo a ele, junto dele. Amém ou não amém? Eu e você não vamos deitar em vergonha, nem nos cobrir com desonra. A gente vai viver a herança do Senhor. Amém ou não amém? Herança linda, diga herança linda. Sim, Deus tem herança linda. Para quem? Para os filhos que estão junto dele. Amém ou não amém? Pelo amor de Deus, se lembre disso e fique firme. Que teus pés sejam firmes e não se desvie do lugar onde Deus te coloca. Na casa dele, junto dos filhos dele. Amém ou não amém? E não brigue com seus irmãos. Não brigue com seus irmãozinhos. Amém ou não amém? Ame os seus irmãos, mesmo os xaropinhos. Tem uns irmãos que são mais folgadinhos, ame, tenha paciência, são filhos de Deus. Amém? Tenha paciência com seus irmãos. Estão aqui na casa do Senhor. Estão aqui na casa do Senhor. Então tenha paciência com eles. Amém ou não amém? Você entendeu? Sim ou não? Se não, eu explico tudo de novo. Entendeu? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você entendeu? Foi claro? Entendeu? Ok, olha aí, Deus, seus filhos são inteligentes. Entendem rápido. Todos aqui são filhos de Deus? Amém? Só não pode ter arrependimento falso. Se for arrependimento sincero, se confessar Jesus como Senhor, você também é aceito como filho de Deus.